Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Global Talks TV USP, uma parceria da TV USP Piracicaba com o professor Pedro Feliu, docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador e idealizador da plataforma Pólen, Política Externa em Números. Professor Pedro, mais uma vez, obrigado pela parceria e pela presença. Olá, Fabiano, é sempre um prazer falar com você. E hoje nós vamos encerrar ou fechar nossa série sobre os BRICS, falando justamente da Rússia, aquela que foi talvez a principal potência da extinta União Soviética e de todo o bloco chamado de bloco do leste europeu, por trás da tão famigerada, tão falada cortina de ferro, que ruiu no final da década de 1980, gerando uma grande crise em diversos países da região, inclusive, claro, da própria Rússia, mas que no decorrer das últimas 3 décadas tem se levantado como uma potência não só econômica, mas também uma potência militar e um grande articulador no jogo da política e das relações internacionais. Professor Pedro, quem é a Rússia de Vladimir Putin hoje? Eu acho que você já fez uma ótima apresentação, então eu vou partir dos anos 90, quando Putin assume o poder em 1999. Então você já bem ressaltou, os anos 90 foram terríveis para a Rússia, né? A queda da União Soviética gerou um colapso econômico, falta de abastecimento, a população sofreu muito durante os anos 90. E quando Putin assume, substituindo o Yeltsin, e foi indicado pelo Yeltsin em 1999, ele pega um país bastante debilitado, né? Então uma ex-potência em decadência. E o grande trunfo inicial do Putin, do ponto de vista geopolítico e da segurança, foi resolver o problema na Chechênia. E durante os anos 90, a Federação Russa sofreu movimentos separatistas, e a Chechênia tinha uma capacidade militar bastante significativa e gerava um problema bastante grande para Moscou. E o Putin conseguiu negociar e resolver esse problema, digamos assim, essa grande questão securitária na Rússia, e reconstruiu a economia russa. Então, devolveu força industrial. Então, hoje a Rússia tem uma indústria bastante capaz, não só militar, mas também de bens de capital, de equipamentos, indústria química. Então, ele conseguiu, durante todos esses anos no governo, ele está no governo desde 99, por um breve período ele deixou a presidência, mas foi primeiro-ministro, depois volta a ser presidente, e agora com as reformas que ele fez na Rússia, ele pode se reeleger indefinidamente. Então, a partir dessa reestruturação da Rússia, o Putin ascendeu como uma liderança muito forte e que tem elevados níveis de aprovação popular, inclusive durante esse período de guerra. Então, hoje, mais ou menos 70% a 80% da população russa aprova o seu presidente e as suas ações. Então, ele tem esse legado de retomar, depois da crise dos anos 90, a Rússia para um patamar bastante elevado do ponto de vista econômico e de qualidade de vida também do povo russo. Agora, as relações, há uma interdependência muito forte econômica da Rússia em relação à Europa ocidental e vice-versa. Mas essa interdependência econômica não reflete necessariamente uma relação harmoniosa, parece que é sempre algo meio tenso, né, um certo clima de desconfiança. Qual é a leitura que o senhor faz dessa situação, dessa relação, professor? A gente está assistindo o fracasso da teoria liberal de relações internacionais. Então, qual que é uma das grandes postulações dessa teoria? Quanto maior a interdependência econômica, menor a probabilidade de conflito. E a gente vê Estados Unidos e China com elevadíssima interdependência econômica e os Estados Unidos fazendo ações propositais para diminuí-la. E a Rússia, nesse contexto, também, como você bem mencionou, de elevada interdependência econômica, o principal produção econômica russa é o petróleo e o gás natural. E os gasodutos para a Europa, com grande consumo na Alemanha, era uma fonte de renda muito importante para a economia russa. E ainda assim, a despeito dessa interdependência, as ações de segurança militares ganharam hierarquia na agenda. E a gente tem que lembrar que a Rússia, desde 2014, na verdade desde 2008, quando Putin invade a Geórgia,
e foi uma invasão que durou 5 dias, depois um governo pró-União Europeia, e voltou um governo pró-Rússia, que é o que eles tentaram fazer na Ucrânia desde 2004. Então ele já mostra as garras aí em 2008. Portanto, a Europa assiste a isso um pouco assustada, mas talvez a interdependência econômica aí tenha deixado Putin levando ações militares mais agressivas. Agora, em 2014, quando ele já invade a Crimeia, ele já está preparado para essa mudança econômica, que é conviver com sanções, reconstruir um sistema bancário bastante centralizado, muito gasto governamental, e a China, que a China é a peça desse quebra-cabeças que talvez justifique essa transição ou essa não cooperação econômica que era esperado, por exemplo, pela teoria liberal. Então a gente vê a ruína do consenso liberal hoje no mundo, o consenso de Washington ruim, e a Rússia tem um papel crucial nisso, devolvendo a guerra para a Europa, que era um continente que sempre teve muita guerra, mas viveu um período de relativa paz bastante extenso, e agora a gente vê uma mudança muito drástica. Então a interdependência econômica não foi suficiente para superar preocupações de segurança da Rússia. Agora, o Putin nunca escondeu essa preocupação dele com a questão da manutenção das fronteiras e de forma muito especial, a manutenção de um círculo de influência sobre aqueles países mais próximos que fizeram parte, de alguma forma, da antiga União Soviética ou que sofriam influência direta da antiga União Soviética e que vão até mais ou menos ali a Polônia, né? Se a gente pudesse delimitar uma linha, a antiga Alemanha Oriental e assim por diante. Essa preocupação parece continuar, né, professor, através dessas intervenções que ele tem feito, mesmo depois da queda do regime, ali no final dos anos 80. Exatamente. A leitura do Putin, ela é a seguinte: a Rússia foi traída pelos Estados Unidos. Então, nesses anos 90, pós-colapso soviético, e essa crise que a Rússia foi mergulhada, ela estava de joelhos. E teve, Putin já declarou isso publicamente, uma promessa norte-americana de não expandir a OTAN, justamente quando a Rússia estava mais propensa a cooperar. Ela mais queria entrar no OMC, aderir aos regimes multilaterais dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa. E nesse interim, o Senado americano aprovou a entrada da Estônia, Lituânia, já tinha entrado a Polônia, todos aqueles países que eram satélites de Moscou durante o período soviético entraram na OTAN. E o Putin viu isso como uma grande traição. Em 2001, inclusive, quando o Putin ainda lidava com a questão na Chechênia, ele cooperou com o Bush na invasão do Afeganistão. Os Estados Unidos chegou a usar um pedacinho de território russo para fazer uma operação militar no Afeganistão. E, portanto, ele se sente traído. E aí, quando chega a Ucrânia em 2004, e tem aquela grande instabilidade, e uma das grandes pautas era a entrada na União Europeia e potencialmente na OTAN, assim como a Geórgia, aí o Putin começa a arregaçar as mangas, tem um Estado reconstruído, uma capacidade industrial e militar remontada, e, portanto, aí ele cruza uma fronteira que, na visão dele, os Estados Unidos traíram. Então, se a gente pensar um pouco como a lógica russa de defesa, é um país que já atravessou muitas guerras. Se você for contar do século XVI adiante, é um dos países que mais travou guerras com grandes potências, né? Principalmente o Império Otomano, Japão, na Europa, e uma grande passado, uma lembrança muito viva, eu acredito, em função das comemorações e das grandes mobilizações, é a Segunda Guerra Mundial. Uhum. E quando a Alemanha nazista invade a Rússia, o principal palco da guerra, a mortandade, inclusive, mais feroz, é justamente nesses países que são quase que uma proteção da Rússia em relação à Europa Central. E, portanto, para a Rússia, esse cordão securitário, ele é relevante, não só historicamente, mas também do ponto de vista militar e geopolítico. Então, o Putin não aceitou, os Estados Unidos ignoraram, acharam que a Rússia não teria condições mais de se contrapor, e agora ele vai para essa via bastante indesejada, que é a via da intervenção militar.
Uhum. Era interessante o senhor citar essa questão da Segunda Guerra, porque a Rússia ela teve né, um papel preponderante, protagonismo, digamos assim, nos encaminhamentos, né, da própria derrota alemã, mas no Ocidente a gente ouve muito, né, da história, vamos dizer assim, da presença norte-americana, do desembarque na Normandia e assim por diante, e como essa intervenção direta norte-americana contribuiu, né? Mas nós sabemos que a Inglaterra teve um papel de resistência muito forte e a própria Rússia, como o senhor citou aí, teve um papel fundamental para que a Segunda Guerra tivesse o desfecho que teve, né? Sem dúvida, inclusive deixo uma recomendação, há muitos filmes soviéticos interessantes sobre esse período, da mesma forma que Hollywood retrata muito a participação americana, você tem uma grande produção também do outro lado. Tem um filme dos anos 80, bielorrusso, que se chama Vai e Veja, e ele é justamente sobre a contenção nazista nesse cordão securitário russo, mais especificamente na Bielorrússia. Então fica uma sugestão para ver narrativas alternativas, né, sobre o conflito. Mas o que o Putin mantém como narrativa central é a proteção do povo russo, porque um reflexo do que foi a União Soviética é a presença de povo russo, que também antes da era soviética já era bastante significativa em vários desses países. Então ele tem essa primeira, digamos assim, justificativa de proteção do povo russo. E, em segundo lugar, o Putin tentou, ou sempre tentava primeiro, métodos não convencionais de interferência nos outros governos, principalmente pela via eleitoral. Quando começa a dar errado na Ucrânia, na Geórgia, e já tinha perdido, no momento que a Rússia estava mais debilitada, a influência sobre Estônia, Lituânia, Letônia, evidentemente Polônia, o Putin falou, agora não. Ucrânia, Moldávia e Geórgia, ninguém mais mexe. E aí, com capacidade militar, ele parou de usar os métodos não militares de interferência eleitoral, não estava funcionando, e aí partiu para a intervenção militar e gerou esse caos geopolítico, aumentou muito o risco de guerra, a China e a Rússia viraram uma coalizão que pode começar a retomar uma bipolarização, lá foi a Guerra Fria, e, portanto, é um momento de bastante instabilidade, que é uma das grandes causas da invasão russa da Ucrânia. Uhum. O senhor citou na sua fala anterior essa questão das sanções econômicas, né, que a Rússia vem sofrendo também, entre outras questões, por causa dessas intervenções militares que tem feito. A indústria russa, a gente sabe que quando o regime soviético cai, a indústria russa, assim, indústria de base russa, né, bastante sucateada, ela acaba sendo incorporada, inclusive aí nascem alguns dos magnatas russos, né, que tinham alguma ligação com o regime anterior, acabam adquirindo conglomerados aí nessa situação de sucateamento e levantando. Qual é que é a essência da economia russa hoje? O que mantém? Qual é a base da economia russa? Quais são as cartas que ela tem à mesa, não só para essas relações comerciais internacionais, mas também para a própria manutenção do povo russo em situações de sanções como essas que ela enfrenta, professor? É uma situação bastante sui generis, porque quando iniciaram as sanções de 2022, e vai lembrar que desde 2014 a Rússia sofre sanções pela invasão da Crimeia, não sofreu pela invasão da Geórgia, pouco, mas da Crimeia já começou, a expectativa era que o PIB russo caísse 9%, com o tamanho das sanções, com a interdependência da Europa, dado que a economia russa ela gira muito em torno de petróleo, gás, minérios. A Rússia, por exemplo, é o terceiro maior produtor de ouro, mas eles também têm uma indústria bélica muito forte. A Rússia sempre foi o segundo, terceiro maior exportador de armas no mundo, e tem uma indústria de bens de capital e equipamentos bastante significativa, que o Putin reativou. E a Rússia cresceu em 2023 3,4%, 2024 4,1%, não só superando a expectativa negativa, como sendo um resultado, em termos mundiais, bastante significativo. Isso é baseado em gasto público. Então, a máquina russa, hoje, governamental, gasta muito em salário militar,
que tem um reflexo em melhoria de consumo, etc. E tal, em produção de equipamento bélico, triplicou a produção bélica russa e muito investimento em infraestrutura. E se a gente vê a qualidade de vida do povo russo, nos últimos 10 anos ela melhorou. Então, Putin tem conseguido driblar sanções, muito embora a percepção é que isso não vai ter um fôlego eterno, e daqui a pouco a inflação vai bater, vai se endividar, não vai ter condição de manter esse gasto governamental elevado. Mas ainda assim, a Rússia, desde que ela começa em 2008 com a invasão da Geórgia, ela diversifica muito suas parcerias, ela tem muita relevância na Ásia Central e ela tem avançado significativamente no continente africano. Ela entrou nessa competição, principalmente tirando ex-colônias francesas, né? Burkina Faso, por exemplo, declarou apoio à Rússia, ao Sudão do Sul, entre outros países que a Rússia vai ampliando a sua possibilidade de exportação. Ainda assim, esse resultado de sobrevivência às sanções, ele é muito em função do elevadíssimo gasto público que a Rússia tem feito. Mas, por enquanto, tem segurado de maneira bastante surpreendente. A inflação não está galopante, a Rússia tem uma dívida em relação ao PIB relativamente bem controlada, tem uma mistura entre uma condução econômica mais ortodoxa, mais austera, e uma ampliação agora, por conta do esforço de guerra, do gasto público. Agora, uma hora essas duas coisas não vão se coordenar, e a expectativa, principalmente do Ocidente, é de que a Rússia não tenha fôlego de manter esse esforço de gasto público por tanto tempo. Uhum. Perfeito. O Global Talks TV USP hoje conversando sobre a Rússia, o último elemento dos BRICS, do qual nós ainda não havíamos conversado, vai para o rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O Global Talks TV USP está de volta e hoje eu e o professor Pedro Feliu conversamos sobre a Rússia, o último elemento dos BRICS, dessa nossa série sobre os elementos dos BRICS e a sua relação com o Brasil. E eu quero começar esse segundo bloco falando justamente sobre isso, professor. Como se dá a relação do Brasil com a Rússia, né? No atual governo, nos últimos governos, como é que o senhor lê esse cenário? Olha, a Rússia gradativamente foi ampliando a sua relevância na agenda da política externa brasileira. E aí o fator fundamental, o objeto dos nossos episódios é o BRICS. Do ponto de vista econômico, principalmente depois da pandemia e agora com a guerra na Ucrânia, os investimentos russos no Brasil são muito baixos. Então, em 2023 é coisa de 6,5 milhões de dólares, que é bastante irrisório para a economia brasileira. Do ponto de vista comercial, eles têm até muita potencialidade de aumento de comércio, mas o Brasil basicamente exporta para a Rússia soja, café e outras commodities agrícolas, né? E importa muito da Rússia combustível, né, refinado e fertilizante. Aí sim o Brasil é o maior comprador de fertilizantes da Rússia, que é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo. Então, do ponto de vista comercial, não há uma grande interdependência, tem essa relevância, mas há espaço em tese, para aumentar essa relação econômica com a Rússia. O Brasil não aceita sanções na sua diplomacia, isso ele faz em âmbito geral, então, portanto, ele não adere a esse isolamento da economia russa. Mas com essa girada russa para a segurança, o Brasil tem uma importância política, né? Então, a posição do Brasil em relação à guerra, à invasão russa da Ucrânia é absolutamente ambígua, né? Então, o Brasil chega a condenar 4 vezes, em 4 resoluções da Assembleia Geral da ONU, a invasão russa, mas também se abstém em outras 4. Se a gente pegar a Índia e a África do Sul, outros membros do BRICS, eles se abstiveram em todas, né? Então, nesse sentido, o Brasil, para a Rússia, é um aliado importante, mas com um pezinho demais no Ocidente. Então, o Brasil já tentou, e não foi bem sucedido, ser essa ponte, né, entre OTAN e Rússia,
e China, né? Então o Brasil teria essa, digamos assim, vocação identitária para fazer isso. Mas aí a Ucrânia não aceitou porque achou que o Brasil estava neutro demais, né? Tinha que só aceitaria caso o Brasil fosse sempre condenatório. Mas ainda assim, você tem no âmbito do BRICS muita coordenação política. Então o Brasil entrou, digamos assim, um círculo mais privilegiado de conexões e parcerias com a Rússia. Então, nesse sentido, o Brasil poderia ter sido bem sucedido num papel mediador, mas que infelizmente ainda, mais por conta das ambas as partes, Rússia e Ucrânia, está longe de acontecer. O senhor citou a questão, interessante, o senhor citou a questão dos fertilizantes. Eu lembro que logo que essa invasão russa à Ucrânia estoura, né? Tem ali o seu momento de start, houve uma preocupação, aparece uma preocupação muito grande do governo brasileiro com a possibilidade de que esse conflito afete diretamente o fornecimento de fertilizantes, o que teria um impacto muito ruim sobre a agricultura brasileira. Nós ainda continuamos dependendo da Rússia, ou outras alternativas foram encontradas no decorrer desses anos de conflito, professor? Olha, os dados de 2023 da Apex, né, a Agência de Promoção das Exportações do Brasil, ela mostra aumento de compra de fertilizante. Então, é próximo de uns 35% do que o Brasil consome vem da Rússia. Então, não diminuiu durante esse período. Inclusive, essa neutralidade de Bolsonaro e Lula, aliás, é um tema interessante, porque você tem uma troca de governo no Brasil, Bolsonaro e Lula, que, em tese, tem uma distância ideológica político-partidária bastante significativa. Mas quando você vê o comportamento de ambos em relação à invasão russa da Ucrânia, permanece um comportamento bastante semelhante, né? Uma neutralidade vacilante, né? Uma coisa ambígua, mas que, no fundo, o próprio Zelensky já declarou isso, é interpretada como uma neutralidade. Então, você vê dois presidentes de espectros ideológicos muito distintos, inclusive de percepções de política externa bastante distintas, que têm o mesmo comportamento. Sugere que são fatores externos que estão movendo o comportamento do Brasil em relação à invasão russa da Ucrânia. Então, tem a questão comercial, que é relevante, mas me parece ainda mais relevante o concerto do BRICS. E aí, principalmente, o papel da China. Quando a China declara apoio à Rússia, ela cria uma movimentação que para o Brasil seria extremamente desvantajoso perder esse círculo privilegiado com esses países. Então, também do ponto de vista político, principalmente o fator China, empurra o Brasil para essa posição de neutralidade, ainda que menos neutra, se a gente puder dizer assim, que Índia e África do Sul. Então é curioso ver que a política externa brasileira, nesse quesito, ficou estável frente a uma troca de governo de candidatos bastante opostos e polarizados. O que, de certa forma, sinaliza que essa dependência é grande e haviam outros interesses para além de qualquer questão ideológica, né? Exatamente. Geralmente o pragmatismo na política externa brasileira há muito tempo impera, né? Então você tinha, na tradição da política externa brasileira, sempre um contínuo entre americanismo, que seria uma política externa mais ideologizada, e o pragmatismo, que é fazer universalização de parcerias com quem é aliado ou não dos Estados Unidos. Então a gente percebe que mesmo no governo Bolsonaro, que no fundo fez um alinhamento com Trump, não sei se fez um alinhamento com Washington per se, então essa troca de governo mudou essa estratégia de inserção internacional, mas mesmo Bolsonaro, com todo o discurso americanista, ele se manteve pragmático, né? Então, o Brasil não tem tantas condições de ditar as regras deste jogo, principalmente no âmbito securitário. Então, uma posição mais cautelosa, mas ainda assim o Brasil, quando foi membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU recentemente, apoiou mais os Estados Unidos do que a Rússia. E ainda assim a Rússia tolerou bastante essa ambiguidade brasileira, o que mostra que a posição do Brasil não é tão ruim, ele tem uma certa importância
para a Rússia e para a legitimação política do Putin. Professor, para nós encerrarmos esse episódio, na sua leitura enquanto especialista, enquanto pesquisador da área, em meio a todo esse complexo cenário, né, de sanções, de ações militares, de questões econômicas, para onde a Rússia caminha no cenário internacional? Na sua leitura, qual é o futuro da Rússia enquanto ator no teatro internacional, levando em consideração também que a idade de Vladimir Putin avança, quer dizer, ele tem se perpetuado no poder, mas um dia isso tende de alguma forma a acabar, e essas questões econômicas, como o senhor falou, a questão da balança interna pode se desequilibrar por conta da questão dos gastos militares, as sanções externas. Para onde o senhor acredita que a Rússia caminha no que diz respeito ao cenário internacional? Do ponto de vista doméstico, caminha por uma autocracia cada vez mais evidente, né? Então, a democracia na Rússia tem diminuído drasticamente e daqui a pouco vai virar uma autocracia quase como a China, né? Então, esse é um aspecto que eu acho relevante. Mas do ponto de vista internacional, tem um momento que está acontecendo com a presidência do Trump nos Estados Unidos que pode mudar um pouco a lógica que estamos observando. Porque o Trump parece usar a estratégia que o Nixon usou nos anos 70 em relação à China e à União Soviética. Então, nos anos 70, em 1971, os Estados Unidos troca Taiwan pela China, a China entra como membro permanente do Conselho de Segurança e ele tira a China da esfera de influência soviética. E parece que o Trump está tentando tirar a Rússia da esfera de influência chinesa, neste momento. E tem uma movimentação que o Putin parece ser simpático, né? Ou seja, ele também não quer depender completamente da China. Então, essa movimentação dos Estados Unidos, que me parece revisitar aquilo que eles já fizeram antes, caso seja digamos assim, impulsionada, bem-sucedida, que aí seria resolver a questão da Ucrânia para a Rússia, né? Basicamente, essa seria, digamos assim, a carta norte-americana na mesa, e aí, em contrapartida, eles vão exigir que eles se afastem da China. Essa é uma possibilidade. Agora, eu não vejo isso com alta probabilidade de sucesso, principalmente porque também vai ter troca de governo em algum momento nos Estados Unidos. E ainda assim, a Rússia, com as sanções, com tudo isso que a gente comentou no programa hoje, ela está completamente guinando sua economia para a China, para a África e para a Ásia Central. Então, a diminuição dessa interdependência também pode diminuir a propensão da Rússia a aceitar esse flerte dos Estados Unidos. Mas caso o Trump seja bem sucedido nisso, aí a gente vai ter uma situação complicada para a China, né? Que aí o Brasil pode se aproveitar muito de uma divergência entre as potências nesse sentido. Agora, essa questão da proximidade geográfica à Rússia e à China também é algo que pode pesar muito para o pró e para o contra, né? Essa proximidade, inclusive limítrofe, né? Quer dizer, são países que, de certa forma, ali dividem fronteira. Isso também pode ter um impacto tanto positivo quanto negativo, dependendo do andar dessas relações, né? Principalmente do ponto de vista geopolítico, né? Então, tanto a Rússia pode ofertar mais segurança à China, como o contrário também é verdadeiro. E nesse sentido, talvez a Rússia até tenha uma grande relevância para a China, porque ela tem avançado a Rússia em aspectos militares, que me parece que mais que China e Estados Unidos a gente não sabe direito. Mas acho que em termos de mísseis hipersônicos, de defesa antiaérea, etc. e tal, a Rússia tem muito a oferecer. Então, essa barganha que talvez os Estados Unidos promova pode mudar um pouco o comportamento russo. E aí estancaria a crise na Ucrânia, ele pega os territórios dele, o Putin, do leste ucraniano, os Estados Unidos reconhecem, forçam seus aliados a reconhecerem também, e aí começa a cobrar
a fatura de diminuir a relação econômica com a China, que os Estados Unidos querem isolar a China, estão com medo terrível da China, e a Rússia seria uma peça do tabuleiro crucial, seria um cavalo, um bispo, algo próximo a isso. Perfeito. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelas preciosas contribuições, pela parceria. Eu que agradeço, Fabrício. Foi sempre um prazer. Nós agradecemos também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Global Talks TV USP. Lembrando, como fazemos em todos os programas, que a sua opinião é muito importante, então suas dúvidas, críticas, sugestões de pauta, comentários são sempre muito bem-vindos. Use os nossos perfis oficiais, através das redes sociais, para mandar a sua contribuição. Nós nos encontramos na próxima edição do Global Talks TV USP. E não esqueça, dê uma passadinha lá no portal, na plataforma Pollen e conheça com mais profundidade, com mais clareza, um pouco de como se dá esse universo das relações exteriores do Brasil. Um abraço e até a próxima edição. Tchau!